E as duas bombas que foram utilizadas lá em Hiroshima e Nagasaki são essas duas, tá? Essa aqui é a Little Boy, essa aqui é a Fat Boy, a gordinha. Essa daqui é a de urânio, essa aqui é a de plutônio, tá? Como é que era a estrutura dessa bomba, assim, de maneira bem simplificada? A gente precisa fazer o encontro de uma amostra de combustível nuclear, de urânio ou de plutônio, com a fonte de nêutrons. Então, existem elementos químicos que liberam nêutrons. E existe aqui o material fissionável. Para uma bomba atômica explodir, a gente precisa encontrar os dois. Tá? Então, basicamente, a estrutura de uma bomba atômica é essa. Tem uma fonte de nêutrons e o material fissionável. Quando eles se encontram, acontece a explosão. Tá? Se eles não se encontrarem, isso aqui nunca vai explodir. Então, os sistemas de segurança, eles basicamente isolam a fonte de urânio da fonte de nêutrons. E o que vai acontecer aqui, de maneira bem simplificada, é essa. Ó. Tem um dispositivo de explosão, que é um explosivo simples, tá? Uma bombinha aqui, uma espoleta. Essa espoleta, quando a bomba é acionada, ela estoura, e ao estourar, ela empurra, né? Porque isso aqui é um tubo, é como se fosse um tiro. Sim. Ela atira, através do tubo direcionado, uma amostra de urânio 235 enriquecido, que essa aqui é a Little Boy. Tá? Ela atira e meio que esmaga, né, no cilindro-alvo, que é uma amostra de nêutrons. Então, esse tiro, ela acaba quebrando as estruturas que tem de proteção ali para separar um do outro, quebra as estruturas e colapsa a amostra de nêutrons com urânio enriquecido. Aí acontece a explosão. Isso aqui vira vapor praticamente instantaneamente, né? Porque as temperaturas ali chegam a muitos milhares de graus Celsius e essa bomba ela não sobra pedaço nenhum dela. Tá? Essa foi a Little Boy que foi atirada em Hiroshima. E essa daqui tinha uma estrutura diferente. Ela tinha uma estrutura esférica. Tá? Por isso que é o Fat Boy, que ela é mais redondinha, né? Então o que a gente tinha eram explosivos do lado de fora da bomba, dois tipos de explosivos, e esses explosivos comprimiam esse dispositivo compressor aqui, então ele explode do lado de fora e aperta o alvo de nêutrons, os núcleos de plutônio. Então aqui a gente tem um núcleo de plutônio e um alvo de nêutrons aqui dentro. Só que para acontecer a reação, porque eles são isolados um do outro, a gente precisa estourar isso aqui e colapsar um no outro. Tá? Então o núcleo externo de onda de choque, ele vai justamente propagar essa explosão que acontece de fora para dentro e amassa o material de plutônio onde tinha ali a fonte de nêutrons, o alvo de nêutrons. Para tudo, se essa aula está te ajudando, não se esquece de deixar o like, galera, isso ajuda muito o canal a crescer aqui na plataforma. E claro, né, compartilha esse vídeo também e ativa o sininho com todas as notificações. Deixa aí também o seu comentário, tá bom? Nem que seja um boa tarde, boa noite, professor, gostei da sua aula ou não gostei. E aí, se não gostou, deixa um dislike também. Mas assiste até o final, tá bom? Aguenta que vai dar bom. É nóis, galera, até a aprovação. Então aqui ele é de fora para dentro. E aí superaquece, esse treco explode violentamente. Essa foi a que foi atirada em Nagasaki. Então, o Little Boy explode em Hiroshima, é essa daqui. Tá? Essa aqui é uma foto real, tá? Da própria aeronave que lançou a bomba. Tá? E ela forma esse cogumelo, né? E aqui a de Nagasaki. Tá? Então, isso aqui é 6 de agosto de 1945. 6 de agosto. 3 dias depois, 9 de agosto de 1945. Certo? Inclusive a onda de choque aqui atingiu o avião, eles quase caíram. Ah, é? Porque a explosão foi muito mais violenta do que eles esperavam. Inclusive, o pessoal que foi lançar a bomba, eles não sabiam que tipo de bomba que era. Não tinha a mínima noção do que eles estavam carregando. São soldados, né? Claro! Soldado. Pega isso aqui, vai até lá e larga isso lá, aperta esse botão. Beleza? Beleza. Não, eles né? O soldado não pergunta, né? O soldado vai lá e faz. Então eles não faziam a mínima ideia do que estavam indo lá lançar. Né? Eles não faziam a mínima ideia do que estavam indo lá lançar. Então, é isso. Vamos ver se surgiu alguma dúvida aí. Por que a explosão e a fumaça têm esse formato? Ah, tem esse formato. Legal. Porque assim, ó, ali a onda de choque, ela acaba superaquecendo as estruturas e vaporizando muita coisa ali no solo, né? E acaba também levantando muita poeira. Então, levanta muita poeira. Só que ali, onde levantou a poeira, está em altíssima temperatura. E é um movimento convectivo. Um movimento convectivo de subir, né? Uma massa de ar quente vai subir e vem levantando essa poeira junto com o material radioativo. Então é uma nuvem de material radioativo que vai subindo devido à convecção, como se fosse uma nuvem quente, né, que vai subir. E essa nuvem quente que sobe, ela acaba meio que se enrolando nela mesma, e ela forma aquele formato, né, faz aquele formato de cogumelo, que é esse formato que tem aqui. Então esse formato de cogumelo nada mais é do que uma nuvem
deixa eu pegar a canetinha aqui, uma nuvem ascendente de convecção. Tá? Isso aqui é um movimento convectivo. E aí ela se enrola nela mesma. No Enem lá. Isso, da ilha de calor. Da ilha de calor que acontece aqui em São Paulo. É isso, esse movimento convectivo. Só que aqui o ar foi aquecido, não devido à irradiação do sol que aquece a superfície, e sim por uma onda de choque e uma explosão que aconteceu ali, que liberou grande quantidade de energia. E aí essa nuvem de cogumelo aqui pode atingir quilômetros de altura. Então isso aqui é uma nuvem de cogumelo que ela vem se enrolando nela mesma, ela vem se encrespando aqui. Nossa, isso é uma coisa muito... né? Mas olha o que sobrou da cidade, galera. Nossa. Isso aqui é um quarteirão. Tá? Olha ali, isso aqui era para ser um prédio gigantesco. Imagina uma explosão dessa aqui em São Paulo. Nossa. Né? Olha a quantidade de área devastada. Se a gente imaginar isso aqui em São Paulo, isso aqui é a Serra da Cantareira aqui, destrói a cidade toda. Tranquilo. Pensa aqui o Rio Tietê aqui. Destrói tudo, mano. Tudo. E os quarteirões viraram o quê? Viraram um amontoado de ferro retorcido, que foi derretido. E alguma coisa mais próxima à superfície, que a onda de choque meio que passou por cima. Tá? Mas isso aqui era para ser uma árvore. Só sobrou um pedacinho do Gente, núcleo. É muito impactante, né? Assim... Essa estrutura está até hoje lá em Hiroshima, Nagasaki, não lembro. Está até hoje lá. Virou um memória, um monumento memorial. De memória. Virou um memorial bem no centro da cidade. Tá? Então, isso aqui, pessoal, é resto de concreto. Isso aqui, ó, é o resto de concreto e aço que tinha nas estruturas dos prédios, porque isso aqui é uma cidade, não era uma cidade enorme, né? Mas era uma cidade que tinha construções, tinha eram cidades... E, então, assim, isso aqui eram tudo árvores enormes, que elas foram completamente queimadas, né? Então, isso aqui fica queimando depois, aqui fica aqui um calor ali, depois de tudo que foi aquecido a milhares de graus Celsius. Né? Quanto tempo demorou para resfriar essa área? Não, o resfriamento até acontece rapidamente, mas assim, as pessoas que estão próximas do núcleo da explosão, próximas algumas centenas de metros, tipo poucos quilômetros, tá? Próximas da explosão, elas morrem praticamente instantaneamente com a onda de choque. Só que essa onda de choque ela vai enfraquecendo, né? Se dissipa. Sim. Quem está mais distante tem aí outros efeitos, porque assim, na região foi liberada ali uma pequena quantidade de elementos radioativos, então aumenta a quantidade de radiação da região, aumenta a níveis um pouco acima dos níveis naturais que a gente está acostumado, e é por isso que daí a gente vai aumentar um pouquinho a parcela de pessoas com câncer, com problemas de tireoide e tudo mais, tá? Mas o grande lance é o seguinte, no momento da explosão acontece uma liberação como se fosse, uma radiação muito parecida com o raio-x. Só que o raio-x que a gente usa na medicina é um flashzinho bem fraquinho, a gente tira a imagem e está tudo certo. Agora aqui é um flash absurdamente forte. E esse flash absurdamente forte, ele causa queimaduras nas pessoas. Então as pessoas têm queimaduras assim de segundo, terceiro grau, que fica com feridas, né? A pele cai, elas perdem cabelo, né? Sofrem queimaduras gravíssimas. Sim. E isso quem está em um raio um pouco mais distante. Quem está mais distante ainda, vê um clarão no horizonte, que parece um sol muito mais forte assim do que o sol de dia, vê um clarão, né? E ali vem um flash de radiação. E esse flash de radiação já pode ter, dependendo de onde que a pessoa está. E é por isso que assim, o que não é destruído com a explosão em si, com onda de choque diretamente, sofre efeitos indiretos da explosão. Então ela é muito mais destrutiva do que simplesmente uma mera explosão, né? Então, nossa, olha aqui a situação que ficou, né? É um absurdo, é um tremendo absurdo mesmo, tá? Certo? Por que o Japão, né? Então, por que essas bombas foram lançadas no Japão? Porque aqui, Hiroshima e Nagasaki. Né? Duas cidades lá, bom, o Japão é praticamente litorâneo, né? Uma ilha. Mas é ali uma região ali do Japão, se não me engano, fica na região sul do Japão. Sim. E que ali tinha um arquipélago que os Estados Unidos estavam por ali também, né? Eles tinham algumas batalhas, né? Sim, tem toda a Guerra do Pacífico, né? Porque eu até coloquei aqui, ó, para vocês lembrarem, né? Que o Japão faz parte do eixo, certo? Então, Roma, Berlim, Tóquio, eu costumo dizer, é o eixo Roberto, né? E o Japão tá ali no eixo Roberto, né? Esse pacto que eles têm desde 1936. E o Japão, ele também teve uma política, tal qual os outros países do eixo, expansionista. Então, o Japão tinha uma política imperialista na Ásia. Invadiu a China, invadiu a Manchúria, invadiu a Indochina, né, que era uma colônia da França. Então, o Japão tinha uma postura imperialista na Ásia.
e ameaçava, portanto, ou os Estados Unidos se sentiam ameaçados pelo poder do Japão no Pacífico. Então a gente tem uma guerra no Pacífico ao longo da Segunda Guerra Mundial. A gente estuda menos isso, né, porque aparece menos em prova, inclusive, mas você tem uma guerra acontecendo ali. Tem a própria, o evento que motivou a entrada dos Estados Unidos na guerra, que é o ataque à base de Pearl Harbor, né, dos Estados Unidos, que fica no Pacífico. Então você tem uma guerra diretamente dos Estados Unidos contra o Japão no Pacífico. Mas a gente também tem que lembrar que existe um conflito com o Japão, que é a Rússia, né? A Rússia também tem, então, a área de dominação que o Japão estava conquistando, ela vai ser, de alguma forma, desejada tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos. Então, assim, controlar o Japão, ganhar a guerra contra o Japão, era tão importante no Pacífico quanto ganhar a guerra contra a Alemanha no centro da Europa. No centro da Europa, quem chegou a Berlim foi o Exército Vermelho. Quem desocupa o leste europeu e chega a Berlim é o Exército Soviético, né? Então, nas relações entre Inglaterra, Estados Unidos e a União Soviética, que constituem os 3 grandes países que comandam os aliados, né? Há uma subdisputa entre a União Soviética e os Estados Unidos. E então, o pensar no Japão é pensar nisso também, né? Então, a gente costuma dizer que existem duas, né, justificativas para ser no Japão. Primeiro, forçar a rendição incondicional do Japão, porque o Japão, depois da derrota da Itália e depois da derrota da Alemanha, né, eles se entregam. O Japão continua na guerra, então a guerra continua no Pacífico. E a outra era intimidar a União Soviética. Não só intimidar a União Soviética do ponto de vista da Guerra Fria, porque ainda não está exatamente desenhada, né? Mas intimidar a União Soviética no Pacífico, nas relações asiáticas, propriamente ditas, né? A China ainda não tinha feito a Revolução Chinesa, mas a China estava caminhando para um processo de nacionalismo muito grande, né? Você tem a Coreia, tem a Indochina, tem a descolonização asiática. Então, a discussão na Ásia, o que fazer, quem vai, de certa forma, influenciar e controlar a Ásia, é um elemento fundamental. E o Japão expressava isso, porque o imperialismo do Japão, a expansão do Japão era na Ásia, né? Então, controlar o Japão, derrotar o Japão, era, de certa forma, sair na frente na influência asiática.